Temos um bom trecho da fala do ex-presidente Lula, se referindo agora a Jader Barbalho, ele que está bem ao lado ali de Helder Barbalho, governador reeleito do Pará. Nesse trecho de fala, nesses bons mais de 10 minutos que a gente ficou acompanhando, Lula falou sobre apoios, a importância dos apoios que ele recebeu hoje, citou Simone Tebet, falou que reforçou a ideia de um PAC, ou seja, quando ele vai voltar a se encontrar, se eleito, claro, com os governadores para decidir em conjunto que obras serão prioritárias e o governo federal poderá ajudar os governadores nisso, diz que vai participar de 1 ou 2 debates neste segundo turno, já que a prioridade para ele é fazer a campanha na rua, que ele adora fazer a campanha na rua, e citou especificamente a ida dele a Santa Catarina, onde o candidato do PT, Décio Lima, enfrenta Jorginho Melo, do PL. Décio Lima, que é deputado federal, já foi prefeito de Blumenau. Parece estar muito bem e animado nesse começo de campanha, Lula, né? Tem 2 mensagens principais ali. Uma dessa campanha olho no olho, fazer menos debate, mas ele já emendou essa questão de ir mais para a rua. É um debate que tem dentro da campanha do PT, que avalia até a substituição do modelo de comício, que é um modelo muito fechado, é mais difícil de ter acesso ali, você passa e passar para um modelo de caminhada, salvo engano, eu recebi a agenda da campanha de amanhã, vai fazer uma caminhada em São Bernardo do Campo, já é dentro desse formato, junto com o Fernando Haddad. E a outra questão é dos prefeitos, você vê como ele cita prefeitos a todo instante. Ontem a gente falou bastante de prefeitos aqui, anteontem também, porque essa conexão do Bolsonaro com o Rodrigo Garcia, com o Romeu Zema e com o Cláudio Castro visa atingir os municípios todos, principalmente do Sudeste. E aí o Lula vai e rebate, fala da relação da era Lula, né, segundo ele, com os prefeitos, que prefeitos podiam ter acesso, tinha acesso direto ao governo. É uma sensível mudança em relação ao primeiro turno, de estar mais presente, próximo ao eleitor, furar essas bolhas ali de artistas, intelectuais, né, onde o eleitor está, que ao fim e ao cabo é quem vai decidir essa eleição e esse segundo turno. E a gente só vai ver se todos esses apoios que a gente colocou na tela vão dar resultado, é o eleitor. Você pode pegar 10 governadores, 5 governadores, pode pegar a Simone, pode pegar o Temer, mas é o eleitor que precisa ser conquistado. E a campanha do Lula tem debatido isso desde segunda, desde domingo, até como um meia-culpa em relação àquele clima de já ganhou do primeiro turno, a frustração que teve com o resultado, e reavaliando. E, aparentemente, segundo o Lula, colocando após se reunir com os governadores, uma decisão de estar mais presente na rua. Desculpa. Posso só pedir pegar uma carona nessa questão dos prefeitos, que eu ouvi isso de gente próxima ali à campanha hoje, que é justamente de tentar explorar um fator de que a relação de Bolsonaro com os prefeitos não foi boa. Na visão, claro, dessa pessoa. E aí uma pessoa daqui de São Paulo, reconhecendo que a situação aqui de São Paulo, entre Tarcísio e Haddad, é muito difícil de se reverter, e isso explicaria a adesão e um trabalho que se pretende fazer, que é, ok, o prefeito seja... Isso vale até para o prefeito aqui da capital, Ricardo Nunes, que declarou apoio a Tarcísio Gomes de Freitas e tem sido orientado a não declarar apoio a Bolsonaro. Mas que isso valeria também para prefeitos do interior. Olha, Tá dado que Tarcísio é favorito, que deve ganhar o governo do estado de São Paulo, ok, mas Tarcísio, sem Bolsonaro. Que Lula vai tratar melhor os prefeitos, inclusive os daqui de São Paulo, do que Bolsonaro tratou neste ano. Até porque, vale lembrar, durante toda essa questão da pandemia e das dificuldades que os prefeitos enfrentaram, não houve o mesmo tipo de apoio, inclusive financeiro, que os estados tiveram. Quando Bolsonaro fala nunca os estados tiveram tanto dinheiro à disposição, é uma verdade. A recomposição de perda de arrecadação que os estados tiveram no primeiro ano da pandemia foi maior, mas isso não necessariamente chegou nas prefeituras que dependem dos estados. É que no governo Bolsonaro, por conta do orçamento secreto, você tinha prefeituras com muitos recursos e prefeituras ao lado, às vezes com poucos quilômetros de distância, sem padrinhos, com poucos recursos. Exato. Eu acho que é isso que o Lula está querendo explorar. Mas o que mais me chamou a atenção, além dessa questão dos prefeitos, foi o tom emotivo, né? O encantador de serpentes, né? Que lembra da história dele com o Fernando Henrique, cita vários personagens históricos. Ele tenta, apesar de, eu acho, estar fugindo um pouco dessa coisa dos artistas, mas tentar chamar atenção para a história dele, para para a construção política carisma, que foi feita para todo o processo político que aconteceu desde que ele está na política, que
Vou cometer a inconfidência aqui, mas quando ele cita 78, acho que é o ano que todos nós nascemos, não é? Sim. Quer dizer, o tempo que a gente tem de vida é o tempo que o Lula está na militância política, né? Resta saber se isso gera voto em 2022. Exato. Especialmente, o Lula destacou isso nas redes sociais, o apoio que ele recebeu de Helder Barbalho e, como ele acabou de citar, o apoio que ele recebeu também de Fernando Henrique Cardoso. E acho que agora que eu vi ali o Felipe Moura Brasil, quietinho ali, louco para falar. Não, vou voltar para cá. Mentira, vou falar com você, Felipe. A primeira pergunta, Márcio, qual é o ano que o Felipe nasceu? Não vou fazer isso. Eu já revelei que não foi em 78 que eu nasci, um pouco antes. Felipe não precisa falar isso também não, claro, tá liberado. Mas, Felipe, queria perguntar para você sobre FHC, Fernando Henrique Cardoso, o peso que esse bloco mais tradicional, esses tucanos mais plumosos têm nessa campanha, neste momento, anunciando apoio a Lula. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. Fernando Henrique Cardoso é um nome histórico do PSDB, evidentemente, mas o partido mingou. A gente viu o que aconteceu com o Rodrigo Garcia, que está aí declarando um apoio incondicional. Essa palavra ele colocou no discurso. Eu achei bastante curioso ele chegar a esse ponto. A Jair Bolsonaro e Tarcísio de Freitas, ele que ficou em terceiro lugar na disputa pelo governo de São Paulo. João Dória já está mais afastado, falou nem Lula nem Bolsonaro. Geraldo Alckmin, do velho Tucanato, foi ser vice na chapa do Lula. Fernando Henrique Cardoso havia soltado aquela nota no primeiro turno, falando de propostas ali que ele defendia, que eram bem contrárias à pauta bolsonarista, mostrando que ele estava se posicionando contra o Bolsonaro, mas sem especificar um candidato que ele apoiasse, porque a Mara Gabrilli, do PSDB, ainda era vice na chapa da Simone Tebet, e o Fernando Henrique não quis puxar o tapete, agiu com alguma elegância naquela ocasião, mas agora especificou esse apoio ao Lula. Como vocês estão colocando aí, o eleitor vai decidir, evidentemente, pela sua própria cabeça, pela compreensão do momento, comparando as duas administrações. Lula e Bolsonaro já são figuras bastante conhecidas. Não acredito que o FHC tenha um peso imediato. Ele faz parte desse amontoado de ingredientes, de apoios, de outras lideranças, dessa frente ampla, com o Lula posando ali de conciliador, que o PT quer para tentar atrair eleitorado, embora tenha apresentado apenas propostas genéricas. Só queria chamar a atenção para algumas curiosidades. O Lula falou ali de Santa Catarina, logo no começo, em que a gente começou a transmitir. O Décio Lima, do PT, ele chegou ao segundo turno, mas está muito atrás do Jorginho Melo, do PL, do partido do Bolsonaro, senador que atuou em defesa do governo na CPI da pandemia. O Décio Lima passou com meio ponto apenas à frente do Moisés, do Republicano, está com 17 pontos. Teve 17 pontos no primeiro turno, enquanto o Jorginho Melo chegou ali a 38. Então, você tem 21 pontos de vantagem para o candidato bolsonarista. O Lula estava dizendo que, estão dizendo para mim que era um estado bolsonarista, mas a gente conseguiu chegar, mas vai ser muito difícil para ele virar. O próprio empresário bolsonarista, Luciano Hang, que é de Brusque, ali de Santa Catarina, ele tem dado muitas declarações de que Santa Catarina funciona porque nunca teve governos de esquerda, aqui há mais oportunidades, a taxa de desemprego é melhor, a qualidade dos serviços, etc. Então, ainda é um estado que se posiciona mais no campo da direita. O Lula falou também que não quer mais que tenha suplente, ele quer acabar com isso. Eu me lembro muito bem quando ele usou um suplente, foi o Vadir Damus, que chegou a ser presidente da OAB aqui do Rio de Janeiro. Ele não se classificou, ele não foi eleito deputado federal, ficou na vaga de suplente, mas era um braço direito do Lula e o Lula queria alguém que defendesse ele e atacasse a Lava Jato na época da CPI da Petrobras, então pediu para o então prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, para abrir uma vaga de secretário para o então deputado federal titular, e aí ele colocou o Vadir Damus no Congresso para defendê-lo. E só para concluir, o apoio da Simone Tebet, eu tenho uma ressalva, que ela falou que reconhece o compromisso do Lula com a democracia e com a Constituição, não vê isso no presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro sempre deixou, de fato, essa hipótese no ar, de não reconhecer o resultado das urnas, instrumentalizou politicamente ali as Forças Armadas, tudo isso que a gente comentou. Agora, é preciso lembrar dos governos do PT, dos escândalos do Mensalão e do Petrolão, que não são apenas escândalos de corrupção, são tentativas de perpetuação do poder por meio de corrupção, por meio de compra de apoio parlamentar com dinheiro sujo e distribuição de nacos ali do Estado e desvio de dinheiro para financiamento ilícito de campanha, que é uma forma de você corroer e fraudar a democracia e talvez, se não tivesse uma força-tarefa anticorrupção, eles tivessem se perpetuado, se prolongado no tempo no poder. Então é preciso separar aquilo que é factual e aquilo que é uma aderência à propaganda do partido, às narrativas, à sua tentativa natural de convencimento.
Obrigado, Felipe. Eu só queria voltar rapidinho no tema PSDB ainda, porque um outro plumoso tucano anunciou ontem à noite, na verdade, apoio a Lula, José Serra. Mas aqui, no estado de São Paulo, ele decidiu apoiar Tarcísio Gomes de Freitas. Foi num tweet, coisa muito curta. É uma contradição para você, Caio? De certa maneira, sim. De certa maneira, sim. Mas ainda mais aqui em São Paulo, ainda mais sendo o José Serra. Mas esse tipo de voto costuma acontecer. Em Minas Gerais aconteceu um voto em São Paulo também. Lulema, né? Aparentemente é uma contradição, mas não é algo... Aquele famoso é raro, mas acontece muito. Tá? Mas é porque o Haddad tem uma rejeição alta em São Paulo, principalmente no interior. Então, eu acho que não vai ser um cenário incomum esse voto, do voto no Tarcísio e no Lula. Tem um debate interessante que coloca o Lula maior que o PT, né? Tradicionalmente, historicamente, o PT não conseguiu nascer uma liderança, grandes lideranças à altura do Lula. Então, Essa decisão de Serra é a essência disso, né? Exatamente. Quando ele decide apoiar Lula e Tarcísio aqui. O lulismo maior que o petismo. E tem um debate também, que já começa, e eu não tenho uma posição definida, do bolsonarismo ser maior que o Bolsonaro, né? Que essas características que envolvem o que a gente costuma chamar de bolsonarismo, esses pilares do bolsonarismo, voto evangélico, militar, agronegócio e por aí vai, ser muito mais um voto conservador, muito maior do que o Bolsonaro. O que isso significa? Que se o Bolsonaro perder, essa identidade de valores que promove o bolsonarismo persistirem num eventual novo governo Lula e fazer muita oposição a ele. Mas no caso do Lula seria o reverso. A figura política, pessoa física, maior do que o petismo. Mas você não acha que no caso do Serra e no caso de várias outras figuras que a gente está citando, não é uma questão do Lula? Ele está votando no Tarcísio e está votando contra o Bolsonaro. Eu acho, no voto do Serra, se a gente... Ontem no WW falei um pouco disso. O Serra, é importante a gente colocar na linha do tempo ali aqueles personagens que estão do lado hoje do Lula, que a gente viu hoje. Se a gente pegar o DNA político de todos, a cronologia política, a história política de todos, a gente vai remontar lá na ditadura militar os dois grupos que se abriram, os prós e os contras. Tanto que o Cidadania, na origem, o Roberto Freire estava lá, eles estavam do mesmo lado contra o regime militar. José Serra. Nem precisa ir tão longe. O PPS do Roberto Freire apoiou a primeira eleição do Lula. Não, e o Serra estava lá. A rigor, no mesmo Presidente front, da UNE, sim. Né? Presidente da UNE nos anos 60 e tudo mais. Então tem isso. E o Tarcísio é considerado, e vai ser muito importante a gente observar isso lá para frente, não quero mais fazer muitas previsões, mas o Tarcísio é um bolsonarista que, em princípio, ele não é aparentemente um radical. Ele tem um outro perfil. E aí que eu acho que encaixa essa declaração de voto do Serra. Ele é uma das figuras que trabalhou nos últimos 3 governos, né? Ele trabalhou no governo Dilma, no DENIT, né? Exato. No governo Dilma. Ele foi do Ministério dos Transportes, depois ele é quase que um tecnocrata clássico de Brasília. Mas foi por isso que o Bolsonaro escolheu ele. Exatamente por causa desse perfil. Sim. Por isso que ele não escolheu o Ricardo Salles. E por isso que ele se encaixou para o eleitorado apesar de ser carioca. De São Paulo. Agora, eu acho que tem um aspecto nessa questão, não necessariamente do Serra, mas de algumas pessoas que têm vocalizado essa questão do apoio ao Tarcísio aqui, sem necessariamente se vincular ao Bolsonaro. Como a gente falou, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, mas mesmo algumas outras forças políticas. Aí entra aquele tema que o Caio gosta tanto, que é o pragmatismo. Né? A máquina do governo estadual aqui em São Paulo tem um inquilino de 28 anos que está de saída. Uma parte desses inquilinos não querem sair e estão já começando existe toda uma estrutura que envolve o PSDB aqui no estado, pelo fato de estarem 28 anos, pensar 28 anos é quase a carreira profissional de algumas pessoas. Você não vai falar minha idade de novo, né? De novo, não. Então tá bom. Só uma vez, Tá bom, obrigada. Só uma descrição. 28 de casamento, Raquel tem. Você não vai falar minha idade de novo, né? Só para concluir rapidamente, Marcelo. Tá bom. Eu acho que já tem aí um trabalho de perspectiva
de manter algumas estruturas aqui do poder que continuem ocupadas por algumas pessoas ligadas ao PSDB. Da mesma forma como aconteceu no governo Bolsonaro com algumas pessoas que estavam na estrutura do governo Michel Temer. Então, de certa maneira, desculpa, Márcio, não me mate, mas então, de certa maneira, a adesão do Rodrigo Garcia ao Tarcísio, para além de uma vinculação e de uma identidade política, você tem também a manutenção de natos de poder dentro da estrutura do Estado que está aí há quase 3 décadas com o mesmo grupo de poder. Sem dúvida alguma.